Uma boa noite na preciosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Legal. As crianças vão sair agora para o culto infantil e nós que aqui ficaremos, já tem a sua Bíblia em mão, nós vamos orar intercedendo a Deus por esse momento e também pelo ministério infantil, por nossas crianças, para que a palavra de Deus fale profundamente também ao coração de cada uma delas. Convido a você que está em casa, você que está conosco aqui, feche teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar pela mensagem que ouviremos aqui, também pelas crianças lá no culto infantil. Deus, em tua presença santa, nós vivemos, respiramos e mais uma vez, Deus, estamos na sua casa para ouvir a tua voz. Abençoa, Deus, aqueles que estão em casa e que assistirão esse culto pela internet, que a mesma bênção aqui alcance-os lá onde eles estão. Abençoa, Deus, nossas crianças no culto infantil, os professores, Deus, aqueles que se dedicam tanto por levar a sua palavra nessa idade tão tenra e tão importante no seu reino. Que a sua bênção se faça presente com eles ali e conosco diante da tua palavra. Com submissão, nós nos rendemos ao Senhor e clamamos: fala conosco, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. E por isso nós oramos, no nome de Jesus, amém. Amém. Convido você, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 5 ao 17, porém nós vamos a partir do versículo 1 em nossa reflexão, olhando para a palavra de Deus e para esse tema fundamental. Aqui na Piba, nós temos um pai que se importa. E podemos dizer isso com todas as letras, com toda a certeza do nosso coração. É mês de junho, e o mês de junho é um período muito especial para nós, porque é um mês que se homenageia o homem batista nesse primeiro domingo, e logo na sequência, no próximo domingo, é o dia do pastor batista. Um tempo de lembrarmos desses homens, do trabalho que desempenham para a obra de Deus e também das suas famílias. Tanto o homem batista quanto o pastor, tanto um quanto o outro, desempenham como homens que são um papel fundamental, o papel de pai. E pai, eu não estou falando aqui biologicamente, não é pai no sentido biológico da palavra. Tem um filme muito bonito, recente, chamado Beleza Oculta, e nesse filme retrata essa figura, falando de uma mulher no caso ali, mas de um jeito muito especial, quando diz: os seus filhos não têm que vir de você, mas necessariamente eles têm que passar por você. Na vida, muitos filhos Deus concede àqueles que têm o coração aberto para serem pais. E ser pai é um privilégio fantástico, é receber de Deus um dos maiores presentes que possa existir. Isso é ser pai. E o Salmo 127, no versículo 3 principalmente, nos mostra que ser pai é receber de Deus uma herança. Aliás, uma baita herança, porque os filhos são herança do Senhor. E nos critérios de Deus, para que serve uma herança? Ela tem alguma serventia. Primeiro, para ser desfrutada. Precisamos desfrutar dos nossos filhos, o quanto pudermos, o máximo que pudermos. Mas acima de tudo, uma herança dada por Deus é para ser cuidada, é para ser preservada e é para ser compartilhada, pois o mesmo Salmo vai dizer que os filhos são flechas na mão do guerreiro. Deus nos concede para que a gente cuide e lance-os ao mundo, onde eles mostrarão o caráter cristão. É missão dos pais ensinar os caminhos de Deus para os filhos, não da escola, não da igreja, que auxilia nesse processo. É missão dos pais.
mostrar a eles a direção, por qual caminho eles devem seguir, ensiná-los a ter um caráter santo. E caráter é diferente de moral. Caráter é aquilo que somos e que eles são quando ninguém está vendo, quando só estão eles e Deus em um ambiente. É papel dos pais ensinar-lhes não só a ter esse caráter santo, mas a dar a eles, pelo menos, a opção de serem homens honrados. Como diz Provérbios 22, versículo 6, ensinar o caminho por onde eles devem andar, na esperança constante em oração, de que no futuro eles não se apartarão desse caminho que eles aprenderam. É nossa missão, pelo menos, dar aos nossos filhos a opção pelo céu. Pelo menos, dizer a eles que existe um céu, que existe um Deus que se importa, que os ama e que cuida deles. E nós não podemos exigir nada deles, se sequer dermos essa opção do céu para cada um deles. Faz parte desse processo a correção. A correção, ela é importante, a correção, ela faz parte, nós veremos no texto bíblico aqui de Êxodo 18, exatamente isso. Correção é trazer de volta ao caminho certo quando eles estão errados. Um pai que se importa, e eu volto a dizer, aqui na Piba nós temos um pai que se importa. Todo pai que se importa sabe que a correção, ela faz parte da vida espiritual dos filhos. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara ou a disciplina, a correção, aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina, com mais tenra idade. Provérbios 23, 13. Não retires da criança ou do filho a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá. 14, 15. Tu a fustigarás com a vara, e a livrarás, ou livrarás a sua alma do inferno. É o mesmo provérbio que diz: se você afasta a vara do filho, você não o ama, você o odeia, pois você está condenando a um destino ruim e cruel. E o verso 15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe, ao seu pai e a sua família. Você sabe disso. Todos sofrem as consequências ruins de uma geração que não foi disciplinada, de uma geração que não foi ensinada pelos pais como deveria. E quando isso acontece, prevalece o antigo ditado muito comum nos rincões do Brasil: o que os pais não ensinam em casa, o mundo o ensina, pois o mundo é a melhor escola da vida. Mas não é o mundo que tem que ensinar os nossos filhos os caminhos por onde andar. É dentro de casa, é no seio familiar que isso deve ser feito. Mas nós temos o privilégio de ter um pai que se importa. E por se importar, ele nos disciplina, ele quer o nosso bem, e ele faz isso com amor, mas também faz isso com todo rigor. Não é só de correção que a Bíblia fala, muito menos o texto que nós vamos conversar e refletir aqui juntos como igreja. A palavra de Deus, ela fala muito mais de motivação. Ela fala muito mais de usar a nossa experiência humana, tudo que já passamos, tudo que aconteceu com a gente, para reconhecer virtudes. Olhar para os filhos e reconhecer todo o esforço que eles têm em fazer o certo, em procurar o melhor, em se dedicar, ainda que sejam mínimos. E como a gente faz isso? Por exemplo, usando palavras de elogio, palavras elogiosas que fazem com que eles sintam orgulho de ter os pais que têm, e sintam que os pais têm orgulho deles, de serem os filhos daquela família. Abraçá-los, beijá-los,
tudo isso tem um poder tão grande para motivá-los a prosseguirem no caminho certo, a fazerem o que a palavra de Deus manda que façam. Dizer que ama, incentivá-los na vida secular e na vida com Deus, a terem comportamentos bons, comportamentos relevantes, mediante elogio. Tem um efeito bombástico. Mas para fazer uma coisa ou outra, nós como pais precisamos de discernimento. Precisamos dessa capacidade tão importante. Precisamos olhar para os nossos filhos, se importar com eles, enxergar o que está acontecendo na vida deles. Nós precisamos nos importar. E aqui nós temos um pai que se importa. Discernimento é a capacidade de enxergar as entrelinhas, de enxergar aquilo que não está exposto, escancarado. Discernimento é sair da rotina, é fazer algo diferente, se preocupar com a eternidade daqueles a quem amamos e a quem nós nos importamos muito. E nós vamos olhar para o texto bíblico e sermos desafiados por um homem que soube fazer isso. Por um homem que se importou. E como ele fez isso, serve de um belo exemplo para nós. E nós temos o belo exemplo dado por Deus na palavra, e nós temos um belo exemplo aqui na nossa querida Primeira Igreja Batista de Americana. Mas para se importar com os filhos, o que nós precisamos observar? Então, 3 conselhos práticos dentro do texto de Êxodo 18 que podem nos ajudar nesse processo. Você quer se importar? Primeiro, ouça, fique atento, escute tudo que tem relação com eles. Depois de ouvir, faça alguma coisa. Vida cristã não é vida de teoria. Vida cristã não é vida de computador. Precisa de prática, precisa de execução. E terceiro, aconselhe. O final desse texto, capítulo 14 e o 17, vai mostrar para a gente justamente essa importância. Fala o texto de Jetro, um homem idoso. Jetro era sogro de Moisés. Por razões óbvias, para ser sogro, necessariamente ele tinha que ser pai. Mas ele não era simplesmente pai e sogro. Jetro era também avô. Olha o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 18. E aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, mulher de Moisés, quando este a havia enviado com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés dissera: fui peregrino em terra estrangeira. Ele era pai, ele era sogro e ele era avô. No mês do homem batista, ele tem toda a autoridade e credibilidade para ser o nosso exemplo essa noite, para nos ajudar nessa reflexão e apontar para nós, homens e famílias, o caminho para sermos um pai que se importa. Sabe por quê? Porque ele se importou. E ele serve de um grande baluarte para todos nós. Jetro, ele era aquilo que chamamos de pai com açúcar. Era aqueles que devia ser muito gostoso estar com ele. Devia ser uma delícia aguardar o fim de semana para correr para a casa do vovô, para brincar com o vovô, para se degustar das delícias da casa do vovô. Jetro devia ser uma pessoa assim. Mas ele tinha também muita experiência de vida. Experiências não são para serem jogadas fora, não são para serem renegadas ou deixadas para lá. As experiências que Deus nos concede, elas devem ser usadas para o bem do próprio povo de Deus. No versículo 1, para você se importar como ele se importou, ouça. Olha o que vai dizer: Jetro, sacerdote de Midian, devia ser um homem muito ocupado, e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. Jetro ouviu falar. Uma das melhores dicas que podemos
observar no início desse mês do Homem Batista é essa: ouça o que acontece com os seus filhos, biológicos ou não. Ouça o que acontece com aquelas pessoas que te são importantes. Saiba o que eles estão passando no trabalho, o que eles estão passando na escola, o que eles estão fazendo em casa quando você está ausente, já que a vida moderna é uma vida muito corrida. Saiba o que acontece com eles na igreja, entre os amigos, nos grupos de rede social. Não digo invadir a privacidade deles com uma forma ditatorial, mas de uma maneira amiga, amistosa, saber o que eles estão fazendo. Jetro sabia, porque Jetro ouvia. E para ele ouvir, ele deve ter perguntado. Para ele ouvir, ele deve ter colhido informações, porque ele se preocupava com o seu genro. Ele queria saber o que estava acontecendo com aquele homem. E se você se importa com a eternidade dos seus filhos, ouça simplesmente tudo que eles estão falando. Acompanhe o que eles estão jogando, com quem eles estão jogando. Procure ouvir deles o que eles andam ouvindo de música, o que eles andam jogando e com quem. Ouça deles isso, não imponha, pergunte, mas faça isso de uma maneira tão amistosa que eles sintam prazer ou liberdade em te contar isso. Ouça com quem eles estão conversando, para você não ser surpreendido com uma tragédia moral às vezes irreversível e irremediável. Ouça antes. Tente saber o que está acontecendo, saia da zona de conforto. O texto bíblico não detalha porque não precisa. O que é óbvio não precisa ser detalhado. Jetro procurou informações a respeito de alguém que lhe era um filho, a respeito de Moisés. Ele cuidava da esposa de Moisés, ele cuidava dos filhos de Moisés. No entanto, ele estava preocupado com aquele homem. E ele sai da zona de conforto. Criar nossos filhos como príncipes, como reis, ou como razão da nossa vida, razão da nossa existência, pode ser perigoso em transformá-los no oposto daquilo que a gente tanto deseja para eles, no oposto daquilo que a gente tanto queira fazer. Mimar nunca foi a melhor solução. Felizmente, aqui nós temos um pai que se importa, e eu conheço um pouco dele, e ele não mima. O que tem que ser feito, é feito. O que precisa ser falado, é falado. Graças a Deus por isso, por se importar com a minha e com a sua eternidade. Nós como pais, por se importar com isso, nós temos que lembrar o que está escrito em Provérbios 22:15. Você lembra? Que a estultícia, o orgulho, a altivez está ligada ao coração da criança, do filho. Mas o que vai afastar isso dele é a correção, a disciplina, tão importante no reino de Deus. Os nossos filhos, assim como cada um de nós, e para isso não há exceção, tem um coração idólatra, tem um coração orgulhoso, porque isso já vem no pacote chamado vida. Nós nascemos assim, herdamos a natureza pecaminosa, e o nosso papel é corrigi-los quando mentem, quando desejam o que não é para desejar, quando ofendem, quando eles olham para os outros com inveja, ou com talvez nos piores dos sentimentos, com indiferença, com orgulho, achando-se melhores ou maiores do que as pessoas, sejam coleguinhas do dia a dia e sejam pessoas adultas em volta deles. Se você se importa, faça como Jetro, ouça o que está acontecendo em sua volta, fique atento não só à natureza deles, como eles nasceram, como eles cresceram, mas lembre-se que Deus te presenteou com eles. Deus coloca filhos em nosso caminho, porque Deus sabe que nós temos o dever de cuidar deles, e Deus vai cobrar de nós, não pela perfeição com o que fazemos, mas pela dedicação com a qual nós devotaremos a eles.
O que Deus cobra de nós é dedicação. O que Deus cobra de nós é empenho de acordo com a palavra santa dele. Jetro, ele teve sensibilidade e bom senso. Sabe por quê? Ele soube de algo que a gente não pode esquecer nunca. Ninguém pode educar melhor um filho do que o próprio pai. Ninguém. Ele estava cuidando da sua filha e dos seus netinhos. Devia estar um ambiente delicioso, porque filha e netos na casa do pai é uma festa o tempo todo, 24 horas, é um momento de alegria. Por isso o choro quando se despede e cada um vai para a sua casa. Jetro devia estar muito feliz com aquilo. Ele era pai com açúcar, ele era vovô, ele estava feliz com aquilo. Mas assim que ele ouviu que Moisés estava bem, ele falou: filho, quem educa são os pais. E ele tinha que fazer alguma coisa, e ele fez. O texto mostra que ele pega os 2 netos, ele pega a sua filha e esposa de Moisés, e ele vai ao encontro daquele homem. Notícias correm, sejam boas, sejam ruins. Talvez a gente aqui não está querendo ouvi-las, mas elas correm. Jetro ficou sabendo porque a notícia existia, porque ele foi atrás. Como será que é seu filho na escola? Como será que é seu filho no trabalho? Como será que ele é na igreja, com os amigos, nas atividades que ele tem? Se procurarmos saber, nós ouviremos, ou para elogiá-los e motivá-los, ou para chamarmos a atenção e corrigi-los quando eles estão em algum desvio de conduta. Qual foi a última vez que você perguntou para alguém a respeito do comportamento dos seus filhos? Qual foi a última vez? Por que não perguntamos? Muitas vezes porque temos medo da resposta. Por que não perguntamos? Porque talvez já saibamos as respostas. Mas a palavra de Deus nos manda ter esse cuidado para elogiar, para corrigi-los, mas para andar com eles. Nós temos o privilégio de ter um pai que se importa, um pai que pergunta, um pai que ouve o que está acontecendo e que procura sempre vir ao nosso auxílio. Um segundo recado, um segundo conselho: depois que ouviu, faça alguma coisa. Versículo 5 e o versículo 6 mostra exatamente Jetro agindo. Olha o que vai dizer: então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés, até onde ele estava acampado no deserto, próximo ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, estou indo ao teu encontro com tua mulher e seus 2 filhos. A sequência do texto mostra que Moisés, sabendo disso, ficou feliz. Eu vou rever minha esposa, vou rever os meus filhos. Moisés vai ao encontro de Jetro, e no versículo 7 mostra que ele se prostra, se inclina diante do sogro e o beijou. Agora que a gente sabe o que eles fazem, que a gente sondou, que a gente se interessou, se importou pelo que eles fazem, é hora de tomarmos algum tipo de decisão. Jetro, sabendo de tudo o que acontecia, até pelo que ele ouviu da boca das pessoas, ele foi até Moisés, porque ele sabia, volto a dizer, do mais básico princípio familiar, basilar. Um filho precisa do pai e o pai precisa do filho, numa verdadeira simbiose inseparável. Um filho precisa do seu pai, um pai precisa do seu filho. Jetro sabia disso. Ele podia ser o melhor avô do mundo, mas ele não era o pai dos meninos. Ele podia ser a pessoa mais fenomenal no mundo, mas ele não é o pai dos meninos. Os meninos precisam do pai, precisam de Moisés, precisam estar juntos dele, e ele se importa, ele toma uma atitude. Queridos, eu, você, nós, nessa geração que nós vivemos, devemos envidar
todos os esforços possíveis e imagináveis para unir um pai a um filho, e nunca usarmos qualquer argumento para separá-los, e não importam as circunstâncias que estão envolvidas nisso, nós devemos unir pais e filhos, porque um precisa do outro. É fundamental para o desenvolvimento, para a felicidade, para que as pessoas se libertem de amarras que muitas vezes estão puxando elas para baixo, estão puxando elas para trás. Hoje é dia de tomarmos atitudes, de fazermos alguma coisa. Acredite, se os nossos filhos se mostrarem orgulhosos hoje, eles serão orgulhosos amanhã. Se eles se mostrarem, por exemplo, indiferentes hoje, eles serão indiferentes amanhã. E você sabe do que eu vou te dizer: a vida é muito cruel com pessoas que não têm humildade. A vida não perdoa pessoas que não são humildes, ela os atropela, os esmigalha. Isso é questão de tempo para acontecer. Ensine-os a serem humildes. Eles não nascem humildes, eles nascem orgulhosos, eles nascem pecadores como qualquer um de nós. Ensine-os nesse processo, faça com que chegue ao conhecimento deles: filho, seja mais humilde, trate melhor as pessoas, saiba entrar e sair em qualquer lugar pela mesma porta. Filho, é desonroso você entrar pela frente e ser expulso pela porta do fundo. Não, filho, não faz isso não. Com humildade você entra e sai de qualquer lugar com a mesma cabeça erguida. Com humildade você respeita e você é respeitado. Ensine o seu filho, pai, mãe que está me ouvindo: sem humildade ninguém é nada em lugar nenhum, nunca. Sem humildade ninguém é nada em lugar nenhum, nunca. E glória a Deus por isso, porque Deus é um Deus humilde, porque Jesus é humilde, porque Ele nos ensina humildade e não orgulho. Se eles se tornarem indiferentes hoje, ou demonstrarem esses traços, serão indiferentes com pessoas amanhã, porque quem é indiferente com pessoas, é indiferente com Deus. Não tem outro jeito. Na vida, amamos a Deus quando amamos pessoas, e amamos pessoas quando amamos a Deus. Não dá para separar essas duas realidades. Quando nos importamos com a eternidade das pessoas, quando passamos numa praça central e vemos pessoas bêbadas, ébrios, drogados, pessoas ali morando na rua, e os nossos filhos não fazem piadinha de mau gosto com aquilo, ou quando eles passam e você percebe que eles até seguram a palavra, às vezes engolem o choro. Por quê? Porque eles sentem pena daquela pessoa, daquela alma, e pensam: poxa, será que não dá para fazer alguma coisa? Será que não dá para a gente pensar em algo? Será que não dá para tentar resgatar? Porque muitos desses aqui têm filhos que sequer sabem onde estão, e esses filhos sequer sabem onde os pais estão. Não podemos ser indiferentes, e muito menos ensinar indiferença para eles. Se mostram tímidos, fechados, baixa autoestima, cabe a nós pais, percebendo disso, e que luta é fazer isso, dizer a eles o quanto eles são especiais, o quanto a vida deles é especial, e o quanto eles representam na nossa vida, o quanto no reino de Deus eles são especiais, e o quanto Deus os abençoa. Eu vou além, devemos ensiná-los que na verdade a vida, ela é feita de valores e não de preços. Tudo na vida tem valor, mas nem tudo na vida tem um preço. Caráter não tem preço, santidade não tem preço, verdade não tem preço, eternidade não tem preço. São coisas que não se compra, porque esta geração, uma geração infelizmente, que é regida pelas condições econômicas, pelo descartável, por comprar e trocar a todo momento, e eles nascem nesse mundo que os ensina que tudo tem um preço, ainda que não seja pago com dinheiro, às vezes pago com a pureza que a gente tanto os ensina e tanto mostra o caminho para eles dentro de casa. E esse mundo ensina
que tudo isso pode ser comprado. Seja um pai que se importa, seja um pai que ensina para eles o valor das economias e do dinheiro na sua vida. Ensine que dinheiro não compra tudo e não compra mesmo. Aliás, ensine-os que dinheiro deve ser ganho com esforço, com dedicação, que deve ser gasto com honestidade, deve ser investido também com bastante responsabilidade e, acima de tudo, que deve ser doado com amor e com generosidade. Eles só vão aprender isso se nós fizermos assim também, se nós pensarmos assim também, se a gente conversar disso no carro, em casa, se a gente motivá-los a viver dessa forma. O que você e eu precisamos hoje para sermos pais que se importam, seja lá o que for, faça. Especialmente se você ama a Deus. Olha o versículo 12. Jetro amava a Deus. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Ele era um homem de Deus, cultuava ao Deus Altíssimo, amava da palavra de Deus. Então ele colocava em prática a palavra de Deus e se importava com seus netinhos e com a sua filha, esposa de Moisés. E por se importar, ele fez alguma coisa. Mas não só ouça e faça, aconselhe. Versículo 14 ao versículo 17 nos mostra essa importância de aconselharmos. Acompanha, por favor, a leitura comigo em sua Bíblia. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo com o povo? Por que fazes isto sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, e julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés, no alto da sua experiência de vida, ele disse: o que você está fazendo não é bom. É legal, é bacana, está ajudando muito essas vidas, mas Moisés, não é bom o que você está fazendo. Não é. Jetro, ele aconselhava: respeite a Deus na sua vida como pai. Ele era assim, ele respeitava as virtudes dos homens. Você não vê Jetro repreendendo de forma negativa, não. Ele motiva Moisés ao dizer para ele que aquilo não era bom, que aquilo não era saudável. Ele elogiava, ele corrigia, mas do jeito certo. Você lendo a sequência do texto, fica tão bonito ver o que um homem mais idoso, mais experiente, tem a contribuir na vida de alguém mais jovem. Ele não criticava, ele instruía, oferecendo soluções práticas. Moisés, não é bom o que você está fazendo, mas se você fizer assim, pode ser melhor. Você já pensou assim, assado? Já se imaginou fazendo diferente? Isso é um conselho verdadeiro. Aponta o que está equivocado, mas lhe dá uma oportunidade de escolha. Coloca diante dele algo diferente, frases que deveriam fazer parte do nosso vocabulário. Mas se você fizer assim, não ficaria melhor? Já pensou nisso, filho? Olha, talvez se você seguir por esse caminho, seja melhor, te dê mais resultado. Você poupa esforço desnecessário, ou você cresce mais fazendo assim ou assado? Nós pais devemos também agir assim, assim como usando da experiência de vida. Jetro tinha experiência de sobra, e a experiência faz toda a diferença. Por exemplo, fuja daquele perigo terrível que assombra ainda a alma de muitos pais.
Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Eles não passarão dificuldade como eu passei, como se as nossas dificuldades tivessem acabado conosco, nos transformado em seres sub-humanos ou porcarias humanas. Não, gente, o nosso passado nos fez chegar até onde nós estamos hoje. Talvez o que somos hoje, talvez não, com toda certeza, é fruto do que nós não tivemos lá atrás. E nós não morremos por causa disso. Nós não morremos porque nos faltou isso, porque nos faltou aquilo. Muito pelo contrário, Deus foi suficiente, supriu as nossas necessidades. E você não é melhor do que Deus como pai, você não é. Então não dá para tomar o lugar de Deus e tentar fazer a eles aquilo que só Deus pode fazer. E se nós sabemos valorizar coisas hoje, é porque nós aprendemos lá atrás o quanto cada uma delas custou, o quanto cada uma delas nos foi difícil, e o quanto por trás disso tudo a mão de Deus se fez presente. Quer dar um bom conselho para os filhos? Siga, por exemplo, esse provérbio oriental: homens fortes criam tempos fáceis. E glória a Deus que muitos homens fortes do passado criaram tempos fáceis para nós. Mas os tempos fáceis acabam gerando homens fracos. É a geração que nós vivemos hoje. Uma geração de homem fraco, de homem que sequer sabe se posicionar como homem, de homens que não sabem nem uma diferença básica entre ser um homem e uma mulher, homens que não se posicionam nas suas funções dadas por Deus. Há uma diferença meramente funcional entre as pessoas. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis. E a gente muitas vezes em conversas, eu e o nosso pastor, ele chega e diz: olha, eu não sei onde isso vai parar. Não sabemos mesmo, pastor. Não dá para saber onde vai parar, mas é assustador só de imaginar. Tempos difíceis geram homens fortes. Nós vivemos os tempos difíceis, criados por homens fracos, mas é a nossa vez de usarmos dos tempos difíceis para criarmos homens fortes. Nós sabemos respeitar, porque aprendemos a respeitar. Às vezes nos custou até palmadas dos nossos pais, cintadas, que palmadas eles não davam, né? Eles eram um pouquinho mais contundentes, né? Eles não tinham essa preocupação de palmadinha não, né? Talvez respeitar hoje é fruto do que nós aprendemos lá atrás. Nos custou alguma coisa. Nossos pais, até por falta de condições, eles não evitavam muitos sofrimentos pelos quais nós passávamos na vida, porque eles sabem que sofrimentos e dificuldades sempre sobrevirão à vida de um filho de Deus, eles sabem. E assim Gonçalves Dias, grande poeta nacional nosso, ele conta a história de uma tribo indígena, da tribo dos Tamoios, e ele narra poeticamente como que os tamoios faziam o processo de maturidade, de passagem do adolescente para o homem adulto. O adolescente atingia certa idade, os guerreiros da tribo pegavam esse adolescente e levavam ele mata dentro ao lugar mais perigoso da mata. Eles sentavam o menino ali em algum lugar na mata, vendado os olhos, e diziam para ele que se ele suportasse a noite inteira ali, sem tirar a venda dos olhos e não fugisse, pela manhã eles o buscariam e ele seria considerado homem. Voltaria para a aldeia, para a tribo, ovacionado. E ali o menino era levado, deixado. A maioria dos meninos, diante dos barulhos de feras, eles se assustavam, ficavam amedrontados e acabavam tirando a venda dos olhos. E para surpresa deles, quando eles faziam isso, todos os guerreiros estavam sentados em volta dele protegendo. E ali ele era envergonhado e voltava no meio da noite para a tribo: você só é uma criança, você só é um menino, você não está pronto para ser homem ainda. Deus muitas vezes nos faz esses treinamentos, e Ele nunca nos abandona.
Ele coloca os seus anjos e guerreiros à nossa volta, nos protegendo o tempo todo. Em Deus nós podemos confiar. Aqueles índios, aqueles guerreiros, eles se importavam com aquele garoto e queriam que o garoto voltasse homem. E por isso, Gonçalves Dias nos ensinou nesse poema: não chores, meu filho, porque a vida é luta renhida. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, valentes, os bravos, só pode exaltar. Você quer ser um homem que se importa? Ensine as pessoas a enfrentar os combates na vida. Pais, não há nada que você faça, nada, que vá livrar seus filhos dos sofrimentos que eles passarão. Nada. O seu dinheiro não fará isso, a sua educação não fará isso, nada que você faça vai livrá-los de sofrer. Mas há muito que você pode fazer para ensiná-los a passar pelo sofrimento, sem recorrer a drogas, sem morar numa Cristolândia, numa Cracolândia. Há muito que você pode fazer para ensiná-los a lidarem com sofrimentos e frustrações na vida. Esse é o nosso papel. E graças a Deus nós temos aqui um pai que se importa, um pai que liga. E Jetro foi esse homem que se importou, que ligou. É bom a gente sempre olhar para a palavra de Deus e refletir: será que a nossa vida não está tão corrida ao ponto de tirar de nós o tempo a dedicar para aqueles a quem Deus nos deu como herança? Será que a gente precisa correr tanto? Será que a gente não está acelerando a cadência que Deus nos colocou, que é um pouco mais lenta, que é um pouco diferente daquilo que nós estamos vivendo? Para dar bons conselhos, você precisa ouvir bons conselhos. Não se dá conselho sem ser uma pessoa que ouve. Para dar bons conselhos, você precisa ser ensinável, ter o coração aberto, os ouvidos atentos, porque os nossos filhos ouvem conselhos. Conselhos bons de gente boa, conselhos bons de gente ruim. Mas eles ouvem também conselhos ruins de gente ruim e conselhos ruins de gente boa. Eles ouvem. Agora, o que eles farão, como eles colocarão em prática um ou outro, depende do quanto eles ouviram de nós, do quanto eles se sentiram conosco bem cuidados. Seja um pai que se importa. Se posicione na sua função de pai. Veja o versículo 17, o que Jetro disse: mas o sogro de Moisés lhe disse: o que você está fazendo não é bom. Então, como homens que se importam, diga: para com isso, meu irmão. O que você esperava resultado com o que está fazendo? Fala para mim. Para com isso, isso não é bom para você. Eu te amo de qualquer jeito, você é meu filho, vou te amar, vou te abraçar, mas isso não é bom. Isso contraria a vontade de Deus, contraria a palavra de Deus. Filho, não vá por esse caminho. Para com isso quanto antes, eu estou do teu lado. Certos jogos, amizades, certas práticas não são para você, filho. Pare com isso. Jetro se posicionava. Então, queridos, caminhando para o encerramento dessa nossa reflexão, ouça, veja com seus próprios olhos, acompanhe o que está acontecendo, faça alguma coisa. São dicas fundamentais para a gente, como homens que somos, no mês do Homem Batista, para a gente mostrar que nós nos importamos. E glórias a Deus que nós temos um pai que se importa com a gente. Hoje é um dia especial e Jetro surge das Sagradas Escrituras como um gigante, como um baita exemplo de um pai que serve para homens casados, para avós, para homens solteiros, para mulheres, para mães. É um exemplo de como devemos nos portar como família. E você tem se importado com a eternidade dos seus filhos?
Ah, mas eu não tenho filho ainda. Lembre-se que filho não é só aqueles biologicamente que Deus coloca no nosso caminho. Não, não são. Antes de dar a eles tudo que a gente pode dar, dê a eles a oportunidade da eternidade com Cristo. Esse é o nosso papel. Esse é o coroamento do papel de um pai, do papel de uma mãe, do papel de uma família. Guie pelo caminho que eles devem seguir, mas faça isso com respeito, faça isso com amor, elogie, corrija, mas faça algo enquanto dá para você fazer algo. Siga os exemplos de Jetro, seja um pai que se importa. Nem sempre vai ser agradável o que eles terão que ouvir. Às vezes vai doer um pouco, ou vai doer muito, mas é necessário para o processo de cura deles. Faça isso. E faça, sabe por quê? Porque ninguém fará melhor do que você. Ninguém tem a incumbência e muito menos o privilégio maior do que o que você tem. No céu, nós temos um pai que se importa.